Você já ouviu falar sobre a indução do parto? Entende um pouco o que significa isso? Quando que o nosso corpo precisa de uma indução? Quais são as indicações? E será que vale mesmo a pena induzir o trabalho de parto? Será que não vale a pena a gente já partir para cesariana? Essas são algumas das dúvidas que norteiam aí essa questão da indução. Nesse vídeo eu vou responder todas elas e mais algumas para vocês. Fica aqui comigo! Olá, eu sou Marina Maris, eu sou médica ginecologista obstetra e defensora do parto humanizado. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre todas as dúvidas que norteiam aí a indução do trabalho de parto. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E não se esqueça também de me seguir lá no canal do Telegram, Recanto Mulher, e no perfil do Instagram, DRA Marina Maris. A indução do trabalho de parto, gente, nada mais é do que promover artificialmente o trabalho de parto em uma paciente. As indicações, elas normalmente acontecem quando a mulher, ela precisa que o trabalho de parto aconteça antes dele ser espontâneo, antes dele ser natural. Existem diversas indicações para isso, desde indicações maternas até indicações fetais. As indicações maternas normalmente são alterações com a mulher que fazem com que essa gravidez precise de ser resolvida. Às vezes um aumento de pressão, às vezes alguma doença pré-existente, como por exemplo um diabetes ou uma trombofilia, que fazem com que essa mulher tenha um limite de idade gestacional para que esse parto aconteça. Porque a gente sabe que caso passe dessa idade gestacional limite, os riscos tanto para a mulher quanto para o bebê aumentam. As indicações fetais, elas são muito parecidas. Às vezes, alguma indicação ultrassonográfica ou algum problema específico com a mulher que faz com que permanecer dentro do útero para esse bebê não é mais tão interessante, não é mais tão viável e tão seguro do que fazer com que esse bebê nasça. E na grande maioria das situações, apenas a indução do trabalho de parto ela é necessária e não necessariamente uma cesariana. Quando a gente pensa assim, será que vale a pena a gente induzir ou não? O que a literatura fala pra gente, é que vale a pena, na grande maioria das vezes, induzir o trabalho de parto. A cesariana, ela é um procedimento cirúrgico e junto com ela existem diversos efeitos colaterais, diversas complicações que na maioria das vezes o parto normal não traz. Complicações como, por exemplo, a infecção, complicações como hemorragia, complicação como aderências, como lesão de outros órgãos, complicações como eventos trombóticos. Quando a gente pode ter um parto normal, quando o parto normal ele não é um indicativo de maior risco para esse bebê e para essa mulher, a indução do trabalho de parto ela pode ser feita e ela é mais indicada do que a cesariana. Já partir para a cesariana é a gente aceitar todos esses riscos que vêm junto com a cesariana, que na grande maioria das vezes eles são desnecessários. O que a indução do trabalho de parto traz para a gente de riscos maiores? Bom, primeira coisa, a indução ela tem que ser feita dentro de um ambiente hospitalar. Não dá pra gente induzir o parto dentro de casa. Na grande maioria das vezes, as técnicas que são utilizadas, elas devem ser monitorizadas e por esse motivo é importante que a paciente esteja dentro de um hospital, sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, para que todos os efeitos colaterais dessa indução, eles sejam observados, eles sejam monitorizados e que a gente não passe por riscos maiores do que a gente precisa. Outra coisa importante é que muitas mulheres têm medo da dor. Muita gente fala que a indução do trabalho de parto faz com que a mulher sinta mais dor do que ela sentiria com um trabalho de parto espontâneo. Isso pode ser uma verdade, porque na verdade a gente está promovendo o trabalho de parto artificialmente. A gente precisa que essas contrações elas comecem já talvez de um jeito um pouco mais intenso do que começariam se isso fosse espontâneo. Mas lembrem-se que a cesariana não é resolução para dor. Existem diversas outras coisas, existem diversos outros métodos que podem minorizar, que podem melhorar a sensação da dor e a sensação verdadeira da dor do que necessariamente a realização de uma cesariana. Outra coisa importante é em relação ao tempo. Muita gente acha que induzir o trabalho de parto faz com que esse tempo seja maior do que um trabalho de parto espontâneo.
Isso também pode ser uma verdade quando a gente pensa na fase ativa do trabalho de parto. Na grande maioria das vezes, o tempo que a gente passa em fase ativa dentro do hospital, quando as contrações já começaram a ter uma frequência e um ritmo específicos, elas são mais rápidas do que quando a gente começa a induzir o trabalho de parto e tem que partir do zero até um parto vaginal. Esse tempo ele realmente pode ser maior, mas às vezes ele vai ser necessário. Mas então, gente, vamos pensar quais são os métodos que podem ser utilizados para as mulheres terem uma indução do trabalho de parto. Bom, a gente pode fazer induções, desde induções medicamentosas, com o uso de algumas medicações que fazem com que o corpo, aos poucos, entre em trabalho de parto, até induções mecânicas, que utilizam alguns objetos específicos que fazem com que a mulher melhore o seu colo e que entre em trabalho de parto. As induções medicamentosas, os medicamentos que nós vamos utilizar, eles vão ter suas indicações dependendo da avaliação clínica da mulher. Então, primeiro a gente tem que entender se o colo do útero ele está preparado para o parto ou não. Se ele não estiver preparado, a gente precisa de amadurecê-lo, a gente precisa de preparar esse colo. E aí entram algumas medicações que fazem com que o colo aos poucos vá dilatando, amolecendo, ficando um pouco mais fino, amadurecendo, para que quando as contrações do trabalho de parto começarem, ele possa responder melhor a isso. Existem outras medicações que são utilizadas quando a mulher já tem um colo preparado, já tem um colo amadurecido. E aí a gente precisa de promover as contrações. E a partir dessas contrações, normalmente o colo vai responder, vai começar a dilatar para que a mulher entre em trabalho de parto mais ativo e o bebê possa nascer. Qual medicação que a gente vai utilizar? Depende. Depende de como o colo do útero vai estar. Então, é importante que essa mulher seja examinada, que ela seja avaliada, para que a decisão sobre qual medicação que é mais importante, qual que é a medicação mais indicada, ela possa ser escolhida. Existe também a possibilidade, como eu falei, de uma indução mecânica. Mulheres que já têm um colo mais amadurecido, às vezes se beneficiam apenas com a rotura da bolsa de águas. Isso pode ser um fator que faça com que a mulher entre em trabalho de parto ou tenha contrações mais ativas e que o bebê nasça com poucas intervenções. Existem outras mulheres que às vezes precisam de induções mecânicas porque o colo ainda não está maduro o suficiente, como eu falei nas indicações medicamentosas. Mas existem algumas mulheres que não podem usar esses medicamentos. As induções mecânicas, elas são feitas de duas formas diferentes. Mulheres que têm um colo do útero imaturo, como eu falei antes nas induções medicamentosas, elas precisam de amadurecer o seu colo. Mas existem algumas mulheres que têm contraindicações ao uso de alguns medicamentos. Por exemplo, as mulheres que têm uma cesariana anterior. Existem alguns medicamentos que não podem ser utilizados nessas mulheres. Então, a gente precisa de usar esses objetos para amadurecer o colo, para que depois a mulher entre em trabalho de parto e possa ter seu parto vaginal. Normalmente, esses objetos são laminárias ou o uso de alguns balões cervicais, que mecanicamente fazem com que esse colo amadureça para que depois ela tenha o trabalho de parto e o parto vaginal. Existe também uma forma de tentar induzir as contrações ou melhorar a frequência e a regularidade das contrações quando essa mulher já tem o colo mais amadurecido. E isso normalmente se faz apenas com a rotura da bolsa de águas. Quando a gente tira aquele amortecimento do líquido da bolsa que fica entre a cabecinha do bebê e o colo do útero, às vezes a gente promove uma melhora, um aumento de frequência dessas contrações e essas mulheres entram em trabalho de parto mais ativo, sem a gente precisar de fazer muitas intervenções para isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, a indução do trabalho de parto, ela tem sim muitos benefícios. Não é um trabalho de parto espontâneo, mas é uma possibilidade da mulher ter um parto vaginal sem muitas intervenções e sem os riscos que são associados à cesariana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em contar tudo isso para vocês. Não se esqueça de me seguir então lá no canal do Telegram, Recanto Mulher, e no perfil do Instagram, DRA Marina Maris, para vocês terem muitas outras informações sobre diversos assuntos relacionados à gestação, ao parto e à maternidade. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!